bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. E bom, sendo rápido, o vídeo de hoje é bem simples, assim como está no título. Hoje eu irei ranquear a posição de cada time da Premier League. Primeiro ao 20º do 21º, todos os times aqui sendo ranqueados, os motivos, contratações, seus técnicos, tudo que, ao meu ver, vai acontecer na Premier League temporada vai ser dito aqui. Então, para não ter tanta enrolação, já vamos começar logo pela 20ª colocação. O 20º time nessa Premier League vai ser o Burnley. O Burnley, um dos grandes ioiôs da Inglaterra, está de volta para a Premier League para ser rebaixado já mais uma vez o Avaí da Inglaterra. Não existe contratação de peso de algum time em 2025 ser o Kyle Walker ou o atacante Armando Broja, já que você está numa Premier League. E o técnico ainda é o Scott Parker, que, assim como o Daniel Farke, que ainda vai ser citado nesse vídeo, são técnicos bons para a Championship e não para a Premier League. Talvez o Sandaich no meio da temporada seja contratado e salve esse time. Não duvido do Sandaich, mas para mim é certeza de rebaixamento para o Burnley, o 20º colocado da Premier League do 25-26. O 19º colocado rebaixado também vai ser o Brentford. O Brentford que está estabilizado na Premier League há um certo tempo, porém sofreu um desmanche surreal nessa temporada, perdendo o técnico Thomas Frank, Mbeumo, Nosgard, Flecken e muito provavelmente ainda vai perder o Issa. E as reposições não são do nível certo, né? Já que contrataram o Milambo, o Jordan Henderson e o goleiro Kelleher. E tem um técnico que era da auxiliar técnico que não tem experiência alguma profissional. Assim, é um dos times mais caros de rebaixamento que eu já vi em toda a minha vida, assim, em Premier League, né? A gente sabe que o Keller vai fazer 500 defesas e esse time vai ser rebaixado do mesmo jeito. Então, o Brentford vai ser rebaixado na 19ª colocação. Fechando os rebaixados, assim, eu falei que eu ia citar aqui o técnico desse time, o Leeds United. Mais um time que subiu de divisão que, para mim, nitidamente não tem o nível necessário de uma Premier League. O Leeds United tem alguns jogadores conhecidos, contratou alguns jogadores conhecidos, como o Lucas Perry, ex do Botafogo, o Bijol, ex do Udinese, e o Imecha, que jogou no Wolfsburg e estava no Borussia Dortmund, que são bons jogadores bons. Mas o resto do elenco não tem um nível suficiente. Assim, você pode citar um Nonto, assim como um jogador bom. Eu não tenho um jogador desse nível. Ainda mais que o técnico é o Daniel Farke, né? Que por mais que tenha sucesso em acesso de time para a Premier League, já fez isso 2 vezes. No Norwich, ele também mostrou 2 vezes que ele não tem nível de Premier League, né? Sendo rebaixado em 19 e 20 e sendo demitido na temporada 21-22, onde deixou o Norwich muito mal na tabela. Então, para mim, o Leeds não tem nível de Premier League. É um desastre anunciado e também vai cair assim como o Brentford e o Burnley. Então eu fecho aqui os rebaixados da Premier League. Na 17ª colocação aqui, talvez seja uma aposta que não seja muito agradável, né? Mas para mim, o Wolves, ou Wolverhampton, que já vem flertando com lutas contra o rebaixamento há certo tempo. Olha, na temporada passada, o fator Matheus Cunha e também uma chegada do Vitor Pereira, a gente precisa ser sincero, o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Wolverhampton, salvaram o time de um rebaixamento. Porém, agora sem um brasileiro, né? Mesmo com a manutenção do trabalho do Vitor Pereira, eu não consigo ver esse time sem ter grandes objetivos, sem ser a permanência. Eu sei que tem o André, tem o João Gomes, acabou de chegar o Arias até fez Gomes, todos, pô, beleza, cara. Mas é a Premier League que nós estamos falando. Esse time também perdeu o Al-Nuri, eu não sei pronunciar o nome desse cara, perdão, mas ele tá aí aparecendo para vocês, para o Manchester City, lateral esquerdo, que era muito bom, o nível dele é absurdo. Então, eu não consigo enxergar o Wolverhampton fazendo uma campanha sem ser a luta contra o rebaixamento, principalmente porque quem chegou não tem nível. Sem ser o Arias, ok? Não quero polêmica não, mas é a realidade. O Wolverhampton vai ser o 17º colocado da Premier League 25-26. O 16º colocado vai ser o Fulham. O Fulham que tem feito campanhas de meio de tabela desde a sua volta para a primeira divisão em 2022. Nunca acima da 9ª colocação, mas nunca abaixo da 13ª. Então, é um time perfeito para meio de tabela. Porém, com a falta de reforços até agora, que esse vídeo está sendo feito dia 12 de agosto, deixando bem claro. E o time londrino só contratou um jogador até agora, que foi o goleiro Leconte, que muito provavelmente é para ser reserva do Leno. E mesmo com um técnico bom, que é o Marco Silva, o nível de alguns times subiu. O nível dos times subiram. E o Fulham estagnou. Já que, sei lá,
na última temporada que o Fulham contratou em janeiro, o William. Daqui a pouco o Fulham vai contratar o William de novo, porque quase toda janela acontece isso. O William vai pro Fulham. É incrível. Esse ano, o Fulham tá estagnado, não contrata ninguém. E pra mim vai ficar aí na parte de baixo da tabela essa temporada. Não vai cair. É um time estruturado para não cair. Mas também não vai fazer nada demais sem ser uma parte de baixo da tabela. Talvez fique na minha tabela de novo, né? Não duvido desse time. Mas 16º vai ser o Fulham. O 15º colocado dessa Premier League 25-26 vai ser o West Ham. O que fala do West Ham? Não sei muito bem, não. Assim, na minha visão, vai ser mais uma daquelas temporadas sem ambição alguma do West Ham, que provavelmente vai demitir o Graham Potter e contratar algum veterano para deixar o time na 15ª colocação. E no final ele ser salvo pelo Bowen, como ele é há 2 anos. Sim. É difícil falar alguma coisa positiva do West Ham, mas assim, é meio difícil, mas tem os brasileiros lá, né? Como tem o Luiz Guilherme, né? Que precisa jogar essa temporada, né? Um jogador que tem uma técnica muito boa. Tem o Samuel Vill, que era craque no Leeds e chegou no West e não conseguiu desempenhar o nível necessário de Premier League até agora. E também tem o Lucas Paquetá, né? Agora, sem as acusações, vamos ver se ele volta ao nível que ele já demonstrou, porque, né? O nível que ele demonstrou fez o West Ham ganhar títulos, né? O West Ham ganhou títulos com o Paquetá e também no comando do David Moyes, mas eu acho que com o comando do Graham Potter e com tudo que já foi citado, minha opinião, com o West Ham vai ficar na sua agradável 15ª colocação da Premier League. Sunderland, 14º colocado. O único time, na minha visão, que vai permanecer da Premier League vindo da Championship, pelo simples motivo. Investiu e muito bem. Assim como o Nottingham Forest, quando subiu, investiu muito dinheiro, contratou um elenco inteiro. O Sunderland fez uma coisa parecida, mas contratou muito bem. Contratando jogadores experientes e jovens muito interessantes. Manteve também os que subiram o time, que tem nível para a Premier League. Sendo alguns exemplos, são o Xhaka, o Mark Gill, o Habib Diarra, o Enzo Lefé e o Reinildo. E ainda tem mais exemplos. Só estou usando aqui um pouco nomes de mais, talvez, expressão. Tem tudo para fazer um campeonato de permanência, assim como o Nottingham Forest acabou fazendo naquela temporada de muito investimento vindo de Championship, não é à toa que foi um dos únicos times recentemente de Premier League que ficou numa Premier League depois de subir. Permanência, assim, talvez seja um campeonato de permanência, certo, porque o time investiu mais de 100 milhões de euros para isso, mas o Sunderland tem tudo para fazer um campeonato ali, não digo nem que tranquilo, mas ali uma parte de baixo da tabela, o meio de tabela ali, o Sunderland vai conseguir facilmente, o Sunderland vai ficar na Premier League. 13ª colocação vai ficar o Crystal Palace. O Crystal Palace, que é o campeão da FA Cup, campeão recentemente, mais uma vez, esse vídeo sendo gravado dia 12 de agosto, da Community Shield. Essa temporada, o Crystal Palace veio para mais uma temporada de meio de tabela. Mesmo com um bom Oliver Glasner no comando e uma Conference League a caminho, o Palace contratou pouco. Não necessariamente precisa contratar tanto o Palace. Mas perdeu vai perder muito provavelmente o Mark Guerri para o Liverpool, o Eze para o Tottenham para o Arsenal e vai acabar sobrando ali o Mateta, vai acabar sobrando ali um Sarr, tem um Dean Henderson que pega muito, é um ótimo goleiro, mas assim, as reposições do Palace até agora nessa janela não chegaram e talvez seja difícil de chegar. Então eu não consigo enxergar o Crystal Palace fazendo algo melhor que a dessa 13ª colocação, já que vai perder dois grandes pilares do seu time, muito provavelmente vai conseguir repor a tempo. Então, 13ª colocação, Crystal Palace. Na 12ª colocação vai ser o Bournemouth. Bournemouth, pelo mesmo motivo do Palace, a perda de jogadores importantes vai ser muito impactante. As saídas de Hilsen, Kerkes, Kepa e Zabayani vão pesar muito para o técnico Antoni Iraola. Mas o Bournemouth até que se reforçou bem. Eu acho que se reforçou melhor que o Crystal Palace. Contratou o goleiro Petrovic para repor o Kepa, o Júnior Krupp e o Truffet, vindo de times da França. São jogadores o Trofeu é um pouco mais experiente, mas com potencial. E o Júnior Krupp é uma promessa que foi muito bem na França e que tem tudo para se desenvolver no Bournemouth. Então, isso é interessante. E vão ser bons reforços para os Sherrys, então. Mas não vão passar dessa 12ª colocação. Vai ser o campeonato de meio de tabela para o Bournemouth. 12ª colocação para o Bournemouth. 11ª colocação, Nottingham Forest. Ok. Eu sei que o dono do Forest é um grego podre de rico. Sei que o Forest está na próxima Europa League, contando com a permanência do Morgan Gibbs White. Sei que chegou Igor Jesus e Jair vindo do Botafogo.
Tem ainda um Endoia desse time. Milenkovic. Outro nome extremamente interessante desse time. Eu sei. Eu sei. Mas o time sofreu um duro golpe, que foi essa do Elangar. Elangar? Eu prefiro Elangar. E ao meu ver, eu não consigo achar que o Nuno Espírito Santo seja um técnico que vai levar esse time a posições acima ou do mesmo nível da temporada 24-25. O nível subiu. Eu não acho que o Nuno Espírito Santo seja um treinador bom de continuidade de trabalho a esse ponto de evolução maior ou de manter o nível de algum time na parte de cima da tabela. O Forest esse ano pode fazer uma grande Europa League, mas nessa Premier League vai ficar ali na 11ª colocação e nem os gols de cabeça da geladeira vamos lá, nem os gols de cabeça da geladeira Nels holandesa do Chris Wood vão fazer o time subir na tabela. Então, 11ª colocação vai ser o Nottingham Forest do, do polêmico desse cara aí, desse grego gordo aí. Mas é um time bem polêmico aí mesmo. Na 10ª colocação vai ficar o Brighton. O Brighton, que talvez entre os citados até agora é o time que mais foi desmantelado de uma temporada para cá, com a saída de João Pedro, Estupinhan, Nadingra, Evan Ferguson e Barco. São notórias. Porém, é como se o time do Pelicano não esteja acostumado com isso. Sabemos qual é a estratégia do Brighton e como ele sempre consegue se manter com todas as saídas. Sim, investimentos na América do Sul, investimentos em ligas alternativas e em grandes promessas. O time de Fabian Hussler mais uma vez fez investimentos em jogadores desconhecidos de jovens, como o atacante Costolas, ex-Olympiacos, que ele tem o primeiro nome que está aparecendo na tela aí, que eu não vou arriscar a minha pronúncia. Diego Coppola, vindo delas de Verona, eu que sou um grande fã assíduo da liga italiana, consigo comprovar que esse cara é bom, um jogador muito promissor. E o De Kuiper, que vindo do Clube Bruges, você que é fã do Clube Bruges, vai falar isso do Equipe, mas ele custou uma bagatela grande de euros. Grave esses nomes no futuro, porque qualquer um deles pode ser do Chelsea em um futuro próximo ou em um presente, né? Talvez eu não duvido nada que o Chelsea jogue 100 milhões aí por esse The Kuiper, não sei, não sei o que acontece entre o Brighton e o Chelsea, mas o Brighton vai fazer mais um campeonato de 10ª colocação. É o que vai acontecer, não tem muito o que fazer. O Brighton não vai lutar contra o rebaixamento. Vai ficar mais essa colocação aí e um desses caras vai pro Chelsea na próxima janela. Então, é isso. Já tô me alongando até demais nesse Brighton aqui. 10ª colocação para ele. Na 9ª colocação, o Everton. O Everton essa temporada definitivamente não vai ficar na parte de baixo da tabela. Talvez seja o time que melhor contratou. E ainda por cima tendo um bom técnico, é o David Moyes, que salvou o time na temporada passada. Tem uma identificação enorme com o Tottenham, com o Everton. É um bom técnico, né? Venceu a Conference com o West Ham recentemente. Além da contratação recente do Jack Grealish, que é uma aposta muito boa. Você pode citar, como é Jack Grealish é sem graça, que Jack Grealish só serve para beber, que ele é ruim, que não sei o quê, que ele é superestimado. Tranquilo. Mas tipo, o Everton Jack Grealish vai ser bom. Isso é um fato. O bom lateral do Bayern, também muito promissor, o Arsenal. O Davis Hall, vindo do Chelsea, que não teve chance nenhuma no Chelsea. Assim, ele ficou 2 anos parado, uma cara parada lá, coitado. Só jogou Conference League, mas esse cara é muito bom jogador, jogou muito no Leicester. E mais o atacante que se destaca no Vila Real, que vai parar na Premier League. O promissor Tierno Barry, e além de ter nomes de destaque no seu próprio time, como o Pickford, o Brent White, o Alcaraz, o Ndiaye, tem um Gueye, e o eterno lateral o Coleman, ídolo do FIFA 14, que até hoje está aí jogando. Ouro nesse Everton, porque eles podem surpreender positivamente nessa temporada. Confia em mim. O Everton vai ser bom nessa temporada e vai ser o 9º colocado da Premier League. Reforçou muito bem o Everton, o 9º colocado. O 8º colocado da Premier League vai ser o Newcastle United. Assim, talvez a decepção aqui para mim certa vai ser o Newcastle, porque nada tira da minha cabeça que tem tudo para ser uma temporada desastrosa do início ao fim. Já que tudo isso começa com recusas de. Vai anotando. Brian Bemo, que foi para o United, Sesco, que foi para o United, João Pedro, que foi para o Chelsea, Huijsen, que foi para o Real Madrid, Trafford, ex-goleiro do Burnley, Matheus Cunha, que foi para o United, Ekitike, que foi para o Liverpool, e até o Liam Delap recusou o interesse do time. E mesmo com a Champions League garantido, o Newcastle está garantido a próxima Champions League, e obviamente é um time muito bem endinheirado, foi recusado por todos esses nomes, e teve mais nomes ainda que eu não citei, muito provavelmente.
e também pela novela do Isaac, que até agora está muito mal resolvida, já que a vontade dele, obviamente, de sair do time com interesse no Liverpool. Porém, com a ida do Benjamin Sesko para o United, isso ficou inviável, já que ele já está no final da janela, e com uma saída dele, o time não conseguiria fechar com nenhum atacante de nível a tempo. E o Isaac está nitidamente insatisfeito, já saem inúmeras notícias envolvendo que ele não quer mais jogar pelo time, sendo que ele tem contrato até 2028, então acho difícil que ele não vá jogar. E com tudo isso citado, o time ainda se reforçou pela disputa da Champions League. Quem foram os nomes? Elanga, que veio do Forest, o Thiago, zagueiro do Milan, e o goleiro Ramsdale. Esses são os nomes que vão reforçar o Newcastle, sendo que foi um time que tentou a contratação de todos esses nomes aí que foram citados, que mudariam o patamar desse time para uma Champions League e para uma Premier League, né? Um time que vai disputar a Champions League. Tem o fundo árabe, tem muito dinheiro, muito dinheiro. Não é bom esse reforço assim para o nível, né? Você só mantém o nível e talvez até diminua um pouco o nível do time, caso o Isaac não jogue. Obviamente o Newcastle é um time de merda, né? Já que foi para uma próxima Champions League. Mas é um time com todo esse contexto de que deveria ter contratado mais, está tendo briga com o seu melhor jogador, o vestiário também não está legal, fez uma pré-temporada ruim, e ao meu ver, Ed Howe e sua trupe vão ser a decepção da Premier League nessa temporada, 8ª colocação para o Newcastle, e vamos para a próxima. Na 7ª colocação, o Aston Villa. E eu peço perdão para o meu amigo Thiago, o administrador da grande Aston Villa Brasil. Me perdoe por isso, mas essa temporada eu não vejo o Emery e a sua trupe alcançando voos maiores que a 7ª colocação de Premier League nessa temporada. Eu, na minha opinião, acho que ela pode ir bem pra caramba na próxima Europa League, ainda mais que tem um Mister Europa League, um morcego, um Naemery. Eu acho que ela vai ganhar a próxima Europa League. Mas a Premier League não vai atingir uma posição acima. O Big Six essa temporada vem muito forte. Eu não consigo ver o Aston Villa acima de nenhum time do Big Six. O time deu uma enfraquecida ali com a saída do Rashford e do Asensio, que foram nomes que colocaram o Aston Villa em uma posição muito positiva na última temporada, quase que foi para uma semifinal de Champions com esses dois nomes aí jogando muita bola. Trouxe alguns nomes interessantes, como o atacante Guy Hussend, vindo do Nice, e o outro vindo da França foi o goleiro Bissotti, do Brest. É um bom time, o melhor fora do Big Six, mas que querendo ou não, está sendo muito afetado pelo fair play financeiro, e isso impacta bastante, e pode ainda ver o Morgan Riders saindo do time ainda nessa janela. Ainda acho que é um time melhor que o Newcastle, mas assim, não acharia nenhum absurdo o Aston Villa terminar ali uma posição abaixo ou ali, talvez no meio de tabela, já que o fair play financeiro foi muito cruel com esse time. Mas é um bom time, querendo ou não, e nunca duvido de na Emery. 7ª colocação para o Aston Villa. 6ª posição, Manchester United. Eu sei que o United fez a pior temporada da história na última temporada, acumulou vexames dentro e fora de campo, e eu tô inúmeras coisas que eu poderia ficar aqui sendo um vídeo de 20 minutos citando todos os problemas do United na temporada 24-25. Porém, vírgula, esse time vem diferente para a próxima temporada. Quanto tempo a gente não fala isso? Mas nessa temporada, esse time vai vir diferente pro lado positivo. Eu não vejo o United alcançando algo maior. Uma possível Champions League. Talvez aconteça uma disputa, mesmo com tudo que vem acontecendo. Assim, mas eu não vejo o United conseguindo uma posição de Champions League. Mas pode lutar, não duvido, né? As chegadas de Brian Bembo, Matheus Cunha e Sesco, que são obviamente impactantes, ainda mais com a possível chegada do Baleba do Brighton, que é um ótimo jogador, seria um time ao menos, do meio para frente, muito qualificado, muito qualificado. Não dá para achar que é um time comum. Aí você só tá sendo hater. É um ataque bom, muito bom. E com o meio de Bruno Fernandes, Baleba e outro ali, um Bainu, você pode até colocar um Casemiro, se você quiser. É um time muito bom do meio para frente. Até que abre aspas perfeito, fecha aspas, para o segmento de trabalho do Rubem Amorim. Mas a gente não pode deixar de lembrar as deficiências defensivas desse time, já que só por um nome específico já deixa a mostra como a permanência de André Onaná, Luke Shaw, que vai ficar no time mais um ano, Lisandro Martinez e Maguire, que assim, podem ser zagueiros bons em alguns jogos, podem ser decisivos em alguns jogos, mas que, ao meu ver, não tem mais níveis de Manchester United, principalmente o Lisandro Martinez e o Maguire, que foram citados. Tem o Dorgu, que acabou de chegar do Leite,
é um lateral mais ou menos, assim, tem uma certa evolução. E o Diogo Dalot, que para mim é o equivalente ao Osama Bin Laden dos laterais. É um lateral muito ruim. Eu acho que o United vai pecar um pouco pelo lado defensivo ainda nessa temporada, já que não vieram reforços de tão nível. Tudo bem que tem um Yoro, tem um Delite, eu sei que esses caras aí que foram sendo Maguire e Lisandro Martins principalmente vão ser titulares, mas que são jogadores que eu citei, Yoro e Delite, lesionam bastante. Então provavelmente eles vão acabar entrando se tiver alguma lesão. Porém, se o United manter o Rubem Amorim a longo prazo, vai ter resultado. Mas nessa temporada, ao meu ver, uma Champions League seria muito difícil. Pode acontecer? Não duvido. Acho que vai? Não. Então, sexta colocação para o Manchester United nessa próxima Premier League. A quinta colocação vai para o Tottenham, o último campeão da Europa League. Vem até que forte para a próxima temporada. O Tottenham contratou ótimos nomes e contratou o bom e promissor antigo técnico do Brentford, que foi citado já nesse vídeo, o Thomas Frank, que eu acho que também com certo tempo no cargo pode mostrar e almejar coisas melhores, que é a quinta colocação que eu estou colocando aqui. O Tottenham gastou mais de 140 milhões de euros nessa janela, muita grana. Ganhou a Europa League, obviamente entrou muito desse dinheiro. E 63 milhões de 140 foram pagos no Mohamed Kudus, ex-West Ham, que é promissor. Um jogador que foi bem até no Calvário, que é o West Ham, um calvário de ideias, calvário de ânimo, ambição, tudo. Então, esse cara foi pro time certo. É o Tottenham, o próximo time do Mohamed Kudus. Veio a permanência definitiva do Theo, que foi muito bem. Chegou em janeiro, vai ficar por 35 milhões. E 25 no zagueiro Kevin Danzo, ex-Lens, que é um bom zagueiro. Esse cara é bom zagueiro, chegou do Lens aí. E conseguiu um bom empréstimo pelo Palhinha. Do Bayern, esse empréstimo do Palhinha não foi bem no Bayern, mas tinha ido muito bem no Fulham. Então, pode ser um bom reforço do mesmo jeito, né? O empréstimo é muito bom. Assim, a saída mais notória acabou sendo o Son, né? Depois de mais de 10 anos servindo pelo Tottenham em alto nível. Mas o Tottenham tem sim um ótimo time para a próxima temporada. Na minha opinião, não a nível de top 4 da Premier League. Talvez vá para a Champions League porque existe o coeficiente, a gente nunca sabe, né? O Tottenham tá na próxima Champions League, pode ficar ali uma posição boa de Champions League. Mas eu acho que, assim, pode lembrar que esses dois times que foram citados ficaram em posições de rebaixamento, perto de rebaixamento na última temporada. Principalmente o Tottenham ficou em 17º sendo campeão da Europa League. Então, naturalmente, precisam de certas reformulações em níveis diferentes e específicos. Então, para mim, o Tottenham, mesmo que se reforçando muito bem, ainda não consegue entrar no top 4 de Premier League. E assim, talvez o United e o Tottenham não fiquem nem nessas posições que eu estou citando. Mas eu acho difícil não ficar. Com o Tottenham com um time interessante, fica nessa quinta colocação da próxima Premier League. Para mim, talvez surpreenda mais, positivamente e negativamente. Mas a quinta colocação vai ser para os Spurs. Na quarta colocação da próxima Premier League vai ficar o Chelsea. Tá. Esse é mais um momento do vídeo que você pensa que eu sou um ignorante futebolístico, que eu deveria me internar em um hospício e que eu tenho uma opinião futebolística equivalente de uma formiga. Mas eu preciso falar. Esse Chelsea não me impressiona mesmo sendo campeão de Super Mundial, mesmo sendo campeão da Conference League. Eu acho que o Chelsea tem muita chance de deixar a desejar essa temporada em títulos. Talvez o Estevão, que é uma baita contratação, pode funcionar a curto prazo. Tem o André Santos, João Pedro, citando só os brasileiros dessa temporada, né? Tem o Cucurita lá, sim, tem ótimos nomes ali. É um time bom, o Pedro Neto foi bem ali no Super Mundial, precisa nem falar do Cole Palmer, né? Trouxe outros reforços essa temporada, como o Brian Gittens vindo do Dortmund e o Liam Delap, que é bom até certo ponto, melhor que o Jackson. Porém, eu acho que o crescimento de algum time do Big Six vai impactar negativamente por esse Chelsea, que pode até ser bom, mas não o suficiente e melhor que os próximos três necessitados. Mesmo com o lapso de melhora de uma temporada para outra, com o Pochettino, ver o Enzo Maresca, sim, para mim, é um time que não vai conseguir acima dessa quarta colocação. Acho ainda também que o Enzo Maresca é um técnico, talvez até com certo prazo de validade, não vejo ele com chance de dar tão certo a longo prazo que esse Chelsea, não acho que ele vai conseguir colocar esse Chelsea acima das posições que eu vou citar mais para frente, com mais chance de dar errado do que certo. E não adianta com o Palmer assim, jogar com o nível que ele tem, ou até acima, que vai fazer, na minha opinião, mudar.
o Chelsea não vai se tornar um candidato direto a título do Premier League essa temporada e por isso fica só em quarto lugar. Pode ganhar uma Carabao Cup, pode ganhar uma FA Cup, pode ganhar qualquer coisa. Mas Premier League, o Chelsea vai ficar em quarta colocação nessa temporada. E na terceira colocação, Arsenal. O que falar de Mikel Arteta e de seu processo? Bom, muitas coisas. Começando que Premier League, estamos ranqueando Premier League. O Arsenal não vai ganhar a Premier League. A Premier League não vai para o Emirates nessa temporada. O Arsenal contratou até que bem Nessa temporada contratou o Zubimendi, que quase foi pro Liverpool. O Nusgaard, que já foi citado do Brentford. O Mosquera, que estava na Liga Italiana. E a contratação polêmica do Madueke, que para mim não é um reforço tão bom, mas que entra nessa lista, né? E obviamente a chegada de Vitor Gyökeres eleva um ataque que tinha Kai Havertz como liderança, né? Tinha o Gabriel Jesus que está sempre lesionado e que a certo ponto da última temporada o Mikel Merino teve que assumir essa posição. Então, naturalmente, o Arsenal evoluiu de uma temporada para outra, mas não a ponto de conseguir a Premier League. E assim, pode, mais uma vez, pode ganhar uma FA Cup, pode ganhar uma Carabao Cup, pode ganhar uma Champions League, talvez, quem sabe. Mas o Arsenal está muito tempo sem ganhar títulos. O Mikel Arteta, o último título do Arsenal, foi uma Community Shield na temporada 2021. Então tá na hora de vencer no título, né? Tá na hora, mas não vai ser a Premier League. Eu só quero agradecer ao Arsenal por finalmente, depois de anos da acusação, finalmente não ter renovado com o Thomas Partey. Talvez seja o único título que o Arsenal ganhou na temporada, né? E que já era a hora, né? Parabéns, Arsenal, por dispensar esse criminoso que já tem um novo clube para se chamar de seu. Inacreditável. Mas, terceira colocação, Arsenal de Mikel Arteta e seu processo vão ter que esperar mais um pouquinho para ganhar uma Premier League, né? E na segunda colocação, digníssima segunda colocação, eu coloco aqui o Manchester City. O City que vem de uma temporada caótica com vexames, eliminações precoces e saída de jogadores extremamente marcados por títulos pelo clube. Dito isso, o City gastou mais de 170 milhões de euros nessa janela, com a chegada de jogadores interessantíssimos como o Reijnders vindo do Milan, o Ryan Cherki vindo do Lyon, o Trafford vindo do Burnley e o Altnuri vindo do Wolverhampton. E o amor de todo jogador de FM, o Sivir Nipan, também fechou com o City. Ainda mais que o City contratou muito em janeiro, né? Tem que citar isso aí. Jogadores interessantes e que com quase 100% de certeza vão se firmar no esquema do Guardiola. O City pode até repetir o que fez em 17-16, quando a maioria do time foi reformulado, venceu a Premier League com o pé nas costas, saiu gente, contratou gente. Não. Competição agora com o Liverpool muito mais estruturada, né? E com o City mesmo com o Guardiola, com essas novas adições. Ainda tá atrás do Liverpool, cara. O Liverpool ainda tá na frente do City. E ainda pelo grande motivo do Guardiola não estar colocando muito esses caras para jogo, né? Isso ficou evidente no Super Mundial, enquanto o Rasmus morfou no banco, o Bernardo Silva ainda estava lá jogando. O jogo todo, o Bernardo Silva lá jogando. Os 80 minutos o Bernardo Silva estava jogando. E assim, a má utilização de fotos como o Nico Gonzalez, que você nem sabia que o Nico Gonzalez estava no Manchester City. Talvez você nem saiba quem é o Nico Gonzalez. Não sei. O Kuzanov, que chegou tendo aquela estreia pavorosa com o Chelsea, acho que foi contra o Chelsea, teve. Mas não botou mais para jogar direito. E o Vitor Reis, que já foi até emprestado. E eu poderia ter só o Marmoush aqui, que também não foi muito bem utilizado, mas ele foi muito bem quando entrou. Mas o Marmoush também poderia ter jogado mais. Talvez esse temporada pode ser uma dominante do City, não duvido. Quem sabe? A gente sabe quem é o Guardiola. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe quem é o Guardiola, para mim é um fim de ciclo. Que não vai ser tão vitorioso esse Manchester City. Então por isso que é um time muito bom. O time do City é muito bom, mas que ainda está atrás do próximo campeão da Premier League, que nada mais é o Liverpool. Sim, o bicampeonato vem. O Liverpool de Arne Slot, para mim, vai ser o grande campeão dessa temporada, sendo coroado o maior campeão inglês, contando a era Premier League e contando o campeonato inglês. O Liverpool nessa janela conseguiu gastar a chocante marca de 293 milhões de euros em reforços com as chegadas de nome como Wirtz e Frimpong, vindo do Leverkusen, o Kerkez, já citado, vindo do Bournemouth, e o Hugo Ekitike do Frankfurt.
O Liverpool, que já era um time, antes dessa chegada desses reforços, extremamente competitivo, e que na última temporada doutrinou a liga de quase o início ao fim, chega para essa temporada com uma força absurda, já que quem veio, como o Frimpong, que veio para substituir o Alexander-Arnold, um jogador que são muito mal do Liverpool, e que foi mais uma vez mais um que foi para a Premier League, e o Kerkez, que chega para fazer uma sombra ou até já pegar a vaga do Robertson, porque ele foi já titular nessa Community Shield. Que aos poucos o Robertson vem cair no seu nível, a questão de idade, eu nem preciso dizer, né, que pô, o Vice e o Ekit que chegam para ser titulares absolutos. Né? Assim, o Liverpool é um time muito forte. Muito forte. É uma força absurda que esses reforços vão trazer ao Liverpool. Que além, né, de Mohamed Salah, outro nome de destaque que tem nesse time, o Liverpool vem muito forte. Muito forte. Contratou bem e muito bem. Essa é a realidade. O Liverpool viu a saída de alguns jogadores, né? Como o Keller, que já foi citado, foi pro Brentford. E o nosso querido Darwin Núñez, que foi ganhar muito dinheiro perdendo gols absurdos pelo Al Hilal. Ou seja, Liverpool tem tudo para ser o campeão da próxima Premier League. O Arne Slot está fazendo um trabalho maravilhoso. E a única coisa que eu fico triste é que o time gastou 293 milhões de euros. Isso na época do Klopp, né? Klopp que tinha esses dois caras aí que você nem sabe quem são. Eu também não sabia até fazer isso aí, né? Porque eu tô lendo, né? Mas assim, é muito inacreditável que o Liverpool tenha gastado, estar gastando esse tanto de dinheiro e na época do Klopp não gastava quase um tostão. Mas enfim, são realidades diferentes. O Liverpool contratou bem, vendeu muito bem, a ponto de que, para mim, vão conseguir se sagrar campeões de Premier League mais uma vez. Então, é isso. Bom, é isso. Você concorda comigo ou não? Deixa aqui nos comentários. Mas acima de tudo, não esqueça de deixar o seu like, hein? Junto com a sua opinião.